Oi, eu sou Marcos Brito, sou bolsista pesquisador no Instituto de Desenvolvimento Sustentável no Mirauá, ligado ao Grupo de Ecologia e Conservação de Felinos na Amazônia. Hoje vou apresentar os primeiros resultados do trabalho que venho desenvolvendo com o grupo, intitulado Padrões de Movimento de Onças Pintadas na Várzea Amazônica. Então, para começar a entender o movimento dos animais, primeiro nós precisamos contextualizar o que é uma área de vida. A área de vida de um animal ela vai ser definida pelas interações do mesmo com o ambiente ao seu redor, onde ele vai realizar seus movimentos e atividades diárias, como por exemplo de busca de recurso, busca de parceiro ou até mesmo cuidado parental. A localização e tamanho das áreas de vida vão estar diretamente relacionadas com a seleção de hábitat pelos indivíduos, que vai levar em consideração fatores bióticos externos. Então, logo, uma mesma espécie que ocupa em ambientes distintos pode apresentar características de área de vida bem diferentes entre esses ambientes. Além de fatores externos, nós sabemos que fatores intrínsecos, variáveis intrínsecas ao indivíduo como sexo, idade e estado interno, também são fatores importantes para a definição da área de vida. Também se sabe que mudanças ambientais periódicas podem levar a variações sazonais do tamanho da área de vida. Por exemplo, nesse trabalho do Viana com cabras montanhesas, no eixo Y nós vamos ter o tamanho da área de vida, no eixo X as estações do ano, e os machos eles apresentam uma grande variação no tamanho da área de vida, onde na primavera e no outono eles apresentam uma maior área do que no inverno e no verão, e isso pode estar relacionado a mudanças de distribuição de recursos associadas a essa mudança de estação. Uma outra característica de área de vida considerada importante é a área nuclear, que vai ser uma área que apresenta um uso mais intenso pelo animal. Aqui na figura do Samuel, essa área tracejada dentro da área de vida, ela representa essa área nuclear. E esse uso mais intenso pelo animal dessa área, ele pode estar associado a melhores locais para refúgio, repouso, por exemplo, ou lugares com uma maior abundância de recursos. Em grandes carnívoros, a gente já sabe que, devido a diferentes estratégias de investimento reprodutivo, em geral os machos vão apresentar uma área de vida maior que as fêmeas. Além disso, outro fator importante para se compreender o uso do espaço por esses grandes predadores de topo é a disponibilidade de presas. Mais especificamente para onças pintadas, né, já tem vários trabalhos demonstrando que em diferentes ambientes a disponibilidade de presas é um fator muito importante. Aqui eu tenho a foto da nossa presa mais importante na reserva, né? O principal componente da dieta da onça pintada é a preguiça. Além disso, outras análises de seleção de recursos demonstram que características como proximidade de água e proximidade de floresta são importantes no uso de hábitat por onças pintadas, bem como a percepção do movimento dos conespecíficos, né? Onde estão as outras onças vai ser importante para aquela onça focal definir o seu movimento. Então, trazendo um pouco para a nossa realidade, a várzea amazônica, as florestas de várzea, são florestas que são caracterizadas por serem periodicamente alagadas por rios ricos em sedimentos, os rios de água branca. Devido a esse constante alagamento por esses rios, existe um constante depósito de sedimentos, o que faz com que a floresta de várzea tenha uma grande fertilidade de solo, sendo considerados um dos ambientes mais produtivos da Amazônia. Na nossa área de estudo, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável no Mirauá, o solo chega a ficar completamente alagado de 3 a 4 meses por ano. Aqui a gente tem o pulso de inundação em um ano, né, no eixo X os meses, no eixo Y a variação do nível da água, dá para ver o quanto que ela varia entre os períodos de seca e cheia. Então, isso faz com que as espécies que habitam na reserva precisem adaptar o seu estilo de vida a esse pulso de inundação. E as nossas onças lá chegam a viver de 3 a 4 meses em cima das árvores, como nessa foto, e nadando. Então, para as onças da reserva, já existe um trabalho que está submetido de Ramalho e colaboradores que investigaram as diferenças de área de vida entre seca e cheia. E, a princípio, eles não encontraram nenhuma diferença, né? Sendo que, nesse trabalho, eles usaram 8 indivíduos e da realização dessas análises para cá, nós temos o acréscimo de novos indivíduos monitorados, o surgimento de uma nova ferramenta de estimativa de área de vida um pouco mais robusta e a ausência de estudos de área nuclear em onças pintadas na região. Portanto, os meus objetivos para esse trabalho foram caracterizar e comparar o tamanho das áreas de vida dessas onças entre as estações e o sexo, né, levando em consideração que temos novos indivíduos e ver se esse padrão vai se manter,
bem como uma análise mais robusta de estimativa de área de vida. E assim também, o meu segundo objetivo foi de caracterizar e comparar o tamanho das áreas nucleares, né, aquelas áreas de uso mais intenso pelos animais, entre as estações e os sexos, na reserva. Então, para falar um pouco da reserva, nossa área de estudo, é a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, que foi a primeira unidade de conservação dessa categoria criada no Brasil, e ela está localizada na confluência de dois grandes rios, como dá para ver no mapa. No mapa aí é apenas a área focal da reserva, localizada ali entre o Rio Solimões e o Japurá. Porém, a reserva é bem maior que isso, chega a ocupar mais de 1 milhão de hectares e é composta inteiramente por florestas de várzea, né, aquela floresta que vai ficar periodicamente alagada. E essas florestas elas são divididas em três principais fitofisionomias, de várzea alta, várzea baixa e chavascal, que são determinadas de acordo com a duração e intensidade do período em que ficam alagadas. Por toda a área da reserva ser composta de várzea, ela vai ficar alagada durante 3 a 4 meses por ano. E esse pulso de inundação vai estar marcadamente relacionado com as interações ecológicas que ocorrem na área da reserva. Então, para trabalhar com o movimento dos animais, para trabalhar com área de vida, a gente precisa da localização do animal. Como que a gente conseguia a localização dessas onças? Existe um monitoramento feito pelo grupo de pesquisa em felinos, que ocorre há mais de 10 anos. Aqui tem uma foto da equipe. E como que esse monitoramento ele ocorre? Com a captura dos animais com essa armadilha de laço chamada foot snare. Quando o animal é capturado nessa armadilha, a veterinária responsável ceda o animal e a gente tira todas as medidas biométricas, faz exames de saúde no animal e, além disso, colocamos um GPS colar, que esse GPS colar vai transmitir a localização do animal via satélite em intervalos regulares, que ao longo dos anos do monitoramento, ele variou entre 6, 2 e 1 hora. Então, a cada 6 horas, por exemplo, os animais mais antigos, a gente recebia via satélite a localização exata do animal. Além de possuir o GPS colar, esse colar equipado nas onças também tinha um monitoramento via rádio, via sinal de VHF, né, permitindo que nós monitorássemos o animal em tempo real, né, seguindo esse sinal de rádio para ver o comportamento dele, o que ele está fazendo, e associar isso ao seu movimento. E ao longo desses 11 anos de monitoramento, 15 onças foram acompanhadas, sendo 6 fêmeas e 9 machos. Todos esses procedimentos contaram com a aprovação dos órgãos competentes. Uma outra parte importante da coleta de dados foi a definição do que seria seca e cheia, ou o que seria período de águas baixas e águas altas, né? Os dados de nível de água, eles são provenientes de um monitoramento diário, também realizado pelo Instituto, disponível no site, que ocorre desde a década de 90. Então, aqui no mapa, e a gente tem esse mapa em azul, trabalho do Ferreira, que traz as cotas de inundação em toda a área focal da reserva. E no gráfico ao lado, aquela oscilação, né, mostrando a variação do nível da água ao longo do ano. Então, o nível intermediário nesses dois trabalhos é aproximadamente 33 metros no nível da água acima do nível do mar. Então, nós escolhemos essa nota de corte, onde abaixo desses 33 metros seria um período de águas baixas e acima desse nível, período de águas altas. Para estimar as áreas de vida e as áreas nucleares, nós utilizamos a análise de AKDE, que é aquela análise mais robusta para fazer esse tipo de estimativa, que leva em consideração a alta correlação dos dados. Depois de nós termos gerado o tamanho da área de vida e área nuclear para todos os indivíduos, nós usamos modelos lineares generalizados com diferentes distribuição de resíduos para entender como o sexo e a estação estariam influenciando o tamanho da área de vida e o tamanho da área nuclear. O modelo com melhor ajuste foi selecionado através de critério de Akaik e todas as análises foram realizadas no programa R. Então eu vou trazer para vocês agora o meu primeiro resultado, tá? Aqui, é isso. O primeiro resultado são todas as áreas de vida de todas as onças monitoradas ao longo desses 11 anos. Então, a gente vê que existe muita sobreposição, elas estavam, né, ao longo desses anos utilizando as mesmas áreas, e dessa maneira que está apresentado aqui, fica um pouco difícil de extrair alguma informação, então vamos avaliar por partes. Com relação à área de vida total, né, levando em consideração todas as localizações dos indivíduos, em média, nós tivemos uma área de 172,8 km² para a população, com os machos apresentando uma área maior que a das fêmeas.
216 para 93. A área nuclear acompanhou o mesmo padrão, né? Em média, o tamanho da área nuclear das onças foi de 43,4 km², os machos apresentando uma área nuclear maior que a das fêmeas. Quando a gente começa a levar em consideração seca e cheia, para a área de vida, o período das águas altas apresentou em média uma área de vida maior, de 177 comparado a 149 no período das águas baixas. E nas águas baixas, os machos apresentaram uma área de vida maior que a das fêmeas, enquanto nas águas altas, as fêmeas apresentaram uma área de vida maior que os machos. O mesmo padrão se observou para áreas nucleares, né? Onde no período das águas altas, em média, a área nuclear foi maior nas águas altas do que nas baixas. Nas águas baixas, os machos apresentaram uma maior área nuclear e nas águas altas, as fêmeas que apresentaram a maior área nuclear. Mas para saber quais dessas relações são significativas, apenas usando a seleção de modelo. Então, para a área de vida total, o modelo selecionado ele indicou que os machos têm uma área de vida significativamente maior que a das fêmeas. Então, para facilitar nossa visualização, eu separei aqui apenas uma área de vida de um macho e uma da fêmea, que a gente consegue notar esse padrão claramente. Para a área nuclear total, sem considerar as diferenças de estações, aconteceu o mesmo padrão, onde os machos tinham uma área nuclear maior que a das fêmeas. Já quando a gente começou a comparar entre as estações, tanto para a área de vida quanto para a área nuclear, os modelos selecionados não tiveram significância. Né? E aqui eu trago um box plot que no eixo Y na esquerda é o tamanho da área de vida e na direita o tamanho da área nuclear, separado entre estações de águas baixas e águas altas, para mostrar que, de fato, não há diferença entre as estações nem entre os sexos para esses períodos. Então, os resultados do nosso trabalho eles vêm a corroborar com padrões encontrados anteriormente por outros trabalhos, que os machos apresentam uma área de vida maior que a das fêmeas. Por exemplo, nesse trabalho de Morato e colaboradores, no eixo Y nós temos o tamanho da área de vida, e laranja macho e verde fêmea para diferentes ambientes. E em todos os ambientes, Mata Atlântica, Amazônia e Pantanal, os machos apresentaram uma área de vida maior que a das fêmeas. Porém, como resultado inédito, nosso trabalho mostra que a área nuclear segue o mesmo padrão, onde os machos vão apresentar uma área nuclear maior que a das fêmeas. Esse padrão ele pode estar associado a diferenças de estratégia de investimento reprodutivo, onde as fêmeas elas devem priorizar áreas com maior acesso a recurso e menores riscos para proteger e prover para os seus filhotes. Né? Aqui um filhote na foto flagrado em cima da árvore no período de cheia na nossa reserva. Enquanto os machos eles devem manter áreas de vidas maiores de forma a otimizar o acesso a múltiplas fêmeas. E aí na foto um casal flagrado, né? A fêmea sendo acompanhada pelo colar, chegamos lá, o macho estava dentro da área de vida dela, né? Tentando copular. Com relação às diferentes estações, a nossa área de vida não variou entre seca e cheia, e a área nuclear seguiu o mesmo padrão, não houve variação. Mas por que isso? Talvez seja uma adaptação ao regime de inundação. O pulso de inundação na reserva ele vai servir como um grande filtro. Né? Lá em Mamirauá, as espécies selecionadas por esse filtro elas são arborícolas, semi-arborícolas e semi-aquáticas. Aqui, por exemplo, a principal presa da onça na reserva, a preguiça, registrei ela atravessando um rio a nado. Então, assim, talvez a variação do pulso de inundação não esteja mudando ao longo do ano a distribuição de presas, o que faria com que as onças também não precisassem mudar o seu uso no espaço. Uma segunda hipótese seria de que essas presas da onça têm alta abundância na reserva. Então, mesmo que o pulso de inundação esteja mudando o padrão de distribuição dessas presas, seria uma abundância tão alta que compensaria por essa mudança. Então, as onças também não precisariam mudar entre seca e cheia o seu uso do hábitat. E uma terceira hipótese é que as fitofisionomias da reserva elas não apresentam um gradiente bem marcado. Elas são mais como um mosaico. Aqui na figura nós temos a área de vida de uma onça, né, e dentro tem várias cores. Cada cor vai representar um tipo de ambiente, um tipo de fitofisionomia. Então, mesmo que as presas estejam dando preferência a diferentes fitofisionomias em diferentes estações, como a área de vida da onça incorpora todas as fitofisionomias, talvez ela não precisasse mudar o seu uso do espaço. Então, como perspectiva futura, eu gostaria de comparar o deslocamento diário entre as estações, quantos quilômetros a onça está andando, fazer análise de seleção de hábitos para entender a influência das fitofisionomias e do pulso de inundação no movimento das onças, estimar a distribuição de presas na reserva e considerar a percepção de movimento de escombros específicos em relação à onça focal.
Gostaria de agradecer ao Instituto e os funcionários pelo apoio logístico, CNPq pela bolsa, Gordon and Beth Moore Foundation por ter financiado parte das nossas capturas e a equipe Awarete, tanto a antiga quanto a nova, por todo o trabalho árduo. Muito obrigado, e a vocês muito obrigado pela atenção.